Olá, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu vou trabalhar com vocês matemática e física, tá legal? Eu vou começar numa introdução sobre o que nós vamos trabalhar esse ano, tá bom? Sobre as aulas presenciais, devagar vocês vão ser instruídos, né? Mas no início nós vamos começar de maneira remota. Então, eu vou fazer vídeos curtos para vocês não cansarem, na medida do possível, e vou tirar sempre foto do exercício que eu quero que vocês façam. Eu peço encarecidamente para vocês não deixarem acumular, para que vocês consigam ir até o final do ano, porque devagar vocês vão conversando com outros colegas, tem perigo de retenção na escola técnica, né? O ano passado teve alunos que não cumpriram as tarefas que a gente pedia e eles ficaram retidos. Então eu peço que vocês não passem por esse tipo de sofrimento, que vocês não deixem acumular os conteúdos, que vocês acompanhem, tá bom? Até o ano passado era apostilado, né? A partir desse ano vocês receberão livros, né? Aí ficará mais fácil também, a gente vai tirar foto dos exercícios para vocês fazerem. E o que nós vamos fazer agora nesse começo, nesse primeiro semestre? Esse primeiro semestre, nós vamos revisar o que vocês viram no fundamental. Nós vamos revisar a parte de potenciação, radiciação, de conjuntos numéricos. É essa teoria que nós vamos entrar, tudo bem? Então, eu vou começar com vocês com muita calma, primeiro falando da teoria dos conjuntos. É essa a primeira parte que nós vamos trabalhar, tá? Essa apostila aqui, olha, que eu vou seguir, é o Opus Master, e a primeira parte vai ser teoria dos conjuntos. Eu vou tirar daqui a ideia e começar com vocês com muita calma, tá? Então, ó, como primeira parte será teoria dos conjuntos, né? O que nós vamos ver nessa teoria dos conjuntos? Saber a nomenclatura matemática para responder se um elemento está dentro do conjunto, se ele não está, ou seja, se ele pertence a um conjunto ou se ele não pertence. E a nomenclatura matemática é para falar se um conjunto está dentro de outro conjunto ou não. Vamos dar exemplo. Vamos supor que eu tenha um conjunto A dado por 0, 1, 2, 3, 4. E tenha um conjunto B dado por 2 e 4. Muito bem. Nós podemos fazer a seguinte pergunta. O elemento 2, ele está dentro do conjunto A? Está, né? O elemento 2 está dentro do conjunto A. Então, nós podemos falar que ele pertence ao conjunto A, tranquilo. O elemento 3 está no conjunto B? Não, o elemento 3 não está no conjunto B, então ele não pertence. Quando eu falar de elemento, isso aqui é elemento, esse número 2. É um elemento. Quando eu falar de elemento para conjunto, eu uso esse símbolo aqui, pertence ou não pertence. Muito bem. E quando eu falar de conjunto para conjunto, o conjunto A, ele cabe dentro do conjunto B? Cabe, porque ele tem o 2 e o 4. E o conjunto A tem o 2 e tem o 4. E o conjunto A cabe dentro do conjunto B? Não cabe, porque não tem o 0, não tem o 1, não tem o 3. Então, o conjunto A não está contido em B, mas o conjunto B está contido em A. Se eu for falar do maior com o menor, eu posso falar que o A, ele contém B, mas o B não contém o A. Pronto. Nós revisamos aqui 3 símbolos matemáticos. Pertence, contido e contém, tá? Esse aqui significa contido. Vou fazer um resuminho para vocês não reclamarem e passar uns exercícios para vocês treinarem, tá bom? Vamos lá, então.
Então, o que nós acabamos de ver foi o seguinte: esse símbolo significa pertence e não pertence. Esse outro símbolo significa contido e não está contido. E esse outro símbolo significa contém e não contém. Pronto. Está aí o resuminho do que nós acabamos de falar. Aqui é quando eu trato de elemento para conjunto. E aqui é quando eu trato de conjunto para conjunto. Fácil? Agora, antes da gente encerrar esse primeiro contato nosso, vamos falar sobre os conjuntos numéricos? Nós temos os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Vocês já ouviram falar dele, não é? No terceiro ano, vocês aprenderão um outro conjunto que é dos complexos. Mas isso no terceiro ano. Muito bem. Vamos, então, relembrar agora esses conjuntos numéricos. Nós temos primeiro o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Ele tem começo, ele começa do zero, mas não tem fim. Eles só são os positivos inteiros. Esses são os conjuntos dos números naturais. Se vocês virem esse símbolo aqui, significa que é o conjunto dos naturais sem o zero. A gente pode falar que isso aqui é igual aos naturais sem o zero. Essa é uma linguagem matemática. Muito bem? Depois dele vem o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, aí já vem do infinito negativo. Esse é o símbolo do infinito, correto? Ele vem do infinito negativo e vai para o infinito positivo. Esses são os inteiros. Conjunto dos números inteiros. Da mesma forma, o Z com asterisco é o conjunto dos números inteiros menos o zero. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Inteiros. Recordamos 2, então, certo? Beleza? Tudo bem? O que vocês vão fazer quando vocês quiserem que vá mais devagar? Tem umas vantagens as aulas remotas. Então, pause, volta, ouve de novo, ou dá pause para poder copiar e se estruturar e o cérebro registrar, né? Assimilar a informação, depois continua, né? Tá bom? Agora, nós vamos para o conjunto dos números racionais. Conjunto dos racionais. Ele é representado pela letra Q e ele tem todo mundo. Ele tem os naturais e os inteiros, né? E além dos naturais e dos inteiros, ele tem os que são representados em forma de fração. Por exemplo, menos 5 sobre 2, que seria o menos 2,5, não é? 0,3, né? Etc. 3 quartos, etc. Esses aqui são os números racionais. Eles são os naturais, os inteiros e são os fracionários.
que pode ser representado em forma de fração, né? Isso aqui é em forma de fração, ou em forma de decimal. Porque o decimal a gente transforma em fração, e o fração a gente transforma em decimal. É ou não é? Como que eu transformo decimal em fração? É uma casa para a esquerda, então é 3 décimos. E o de fração em decimal? É só dividir 5 por 2. 5 por 2 dá 2,5, não é? E o 3 quartos? O 3 quartos é 0,75. Então, todos esses exemplos são os números racionais. Vale a mesma coisa, se eu colocar isso, são os racionais sem o zero. Certo? Muito bem. Aí vem um conjunto que ele fica sem estar contido em nenhum outro conjunto. Ele é à parte, ele só está contido nos reais, né? Não está contido nos inteiros, não está contido no racional e não está contido nos naturais. Ele só é dos reais, porque os reais têm tudo. Os reais contêm os inteiros, contêm os naturais, contêm os racionais e contêm os irracionais. Tá bom? É ele o irracional. O conjunto dos números irracionais é aquele que não tem fim, coitado, né? Por exemplo, menos π, 1,32543 e vai embora, não termina. Raiz de 2, raiz de 3, qualquer raiz que não é exata, ela é um número irracional. Qualquer raiz que não é exata, ela é um número irracional. Essa raiz aqui não tem fim, se vocês olharem lá na calculadora, ela é 1,4, papá. Essa aqui é 1,7, o π é 3,1415, Esses são chamados números irracionais, tá bom? Eles ficam à parte, tá? Porque eles não contêm os inteiros, não contêm os naturais, não contêm os racionais. E juntando tudo isso vem os reais, que é a soma de todo mundo. Os números reais, ele é o natural, mais o inteiro, mais o racional e mais os irracionais. Representando por diagrama, nós temos o natural, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. A parte tem os irracionais, que está sozinho, e juntando tudo isso, nós temos os reais. Então, os reais, ele é tudo. Os reais é tudo, tá bom? Se perguntar se raiz de 2 pertence ao conjunto dos números reais, sim, pertence, tá bom? Eu vou tirar umas fotos e passar para vocês pelo Teams, para vocês fazerem os exercícios iniciais, para vocês treinarem, tá legal? É tranquilo e corrigirei na próxima aula. Um grande abraço, sejam muito bem-vindos e, por favor, vai ter o WhatsApp. Se tiver dúvida, perguntem. Eu fico contente quando pergunta e aí a gente já sabe que o aluno participa e isso influencia na nota depois, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Deixa eu lembrar onde desliga o negócio, onde para a gravação. Só um minutinho, viu, gente? Porque eu tô enferrujada. Achei.